Bom dia, né? Com relação ao conteúdo de geografia dessa nossa revisão, para fazermos a atividade da terceira unidade, ela será o capítulo 7, 8 e 9. Aí você vai entrar em desespero. Ah, que tanto conteúdo. Não, pessoal. Geografia, que é uma disciplina humana, né, que trata de assuntos humanos, ela tem muito texto. E dentro desses textos existem os contextos. Por exemplo, você não vai utilizar todo esse material para você decorar. Eu não vou utilizar todo esse material na prova. São muitas páginas. Mas eu posso fazer um resumo conforme já está no livro. Você lembra que nos capítulos anteriores falavam muito sobre o crescimento demográfico no Brasil? Questão homens e mulheres e aquela relação toda? Estava relacionado apenas a duas informações. Primeiro, número de homens e número de mulheres. E crescimento demográfico. E as mulheres passaram a ter menos filhos. E tinha um mapa só que explicava todo aquele assunto em um resumo, por regiões. O número onde mulheres passaram a ter menos filhos, que compreende ali a região sul e sudeste. E aqui passou a ter mais filhos, era a região norte, vocês lembram disso, né? Que foi até assunto de nossa prova. Observe só, a urbanização brasileira. O processo urbano do Brasil, ele está concentrado, você lembra daquele mapinha que nós trabalhamos de densidade demográfica, nas áreas próximas ao litoral. Isso vem desde o período colonial, que se estende do norte do país, da região norte do país, até a região sul. Mas analisando o que é a urbanização, é um processo em que é crescente. Esse processo ele é dinâmico e ele muda constantemente. Aí você vai identificar o espaço urbano, ele cresce na medida em que a população cresce. Existe um gráfico aqui, né, demonstrando o ano e até a parte do crescimento, que não só é um problema do Brasil, mas é um problema mundial. Por isso que a sequência desses capítulos compreende a respeito desses assuntos. Então, os grandes centros urbanos, eles trazem problemas, é o que você vai analisar a respeito disso, né? A evolução da população do Brasil em porcentagem, você observa aqui que tem um gráfico com relação a isso. Eu não vou colocar você para decorar isso, você entendeu? Nem para decorar isso aqui. É necessário que você entenda o que é urbanização. Urbanização é um fenômeno, né? É um fenômeno existente no mundo inteiro, do crescimento ordenado ou desordenado das cidades. Por exemplo, Brasília, capital, ela foi construída por JK, né, que foi assunto da nossa parte, para transferir de parte ali do litoral, de onde eram as capitais, primeiro Salvador, depois Rio de Janeiro. Aí transferiu para o centro do Brasil, para povoar o centro do Brasil, centro-oeste, né? Aí transferiu a capital para lá. E ela foi organizada. Mas só que as periferias que surgem ao lado dos grandes centros urbanos crescem desordenadamente. Por quê? Onde tem uma urbanização moderna, vai ter mecanismos modernos, né, como indústrias e entre outros. E com isso vai atrair outras pessoas. E o crescimento nos países latino-americanos, principalmente os países em subdesenvolvimento, os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, vai provocar fenômenos, né, de transtorno com relação à urbanização. Brasília, o centro de Brasília, a capital, ela foi organizada, né, até em formato de um avião. Tem asa norte, asa sul e o plano piloto. É para você analisar que esse crescimento de Brasília lá no centro-oeste atraiu muitas pessoas para o entorno. E com isso vieram as problemáticas. Eu falei tudo isso, você vai decorar isso para uma prova? Não, você vai entender o processo de urbanização analisando os fatores. Primeiro, por que tem a urbanização? Olha a palavra em negrito, como eu falo para vocês. Devido ao êxodo rural. A saída... O que é o êxodo rural, professor? Aí sim, é a saída da população do campo para as grandes cidades. Isso acarretou, vocês lembram, também revisando a nossa prova, quais foram as bases da industrialização? O café. Quando os barões do café pegaram o dinheiro, que viu que o café já estava dando prejuízo, não estava dando tanto dinheiro como antigamente, eles investiram na industrialização.
E a industrialização trouxe mão de obra imigrante. A abolição da escravatura, que isso é historiografia que eu estou falando agora, viu? Fizeram com que os negros, os afrodescendentes, eles ficassem desempregados, foram aforreados, mas não foram para os grandes centros urbanos trabalharem, né, em emprego formal, receber o seu salário, tudinho. Outros ainda ficaram na dependência da comida e dos alojamentos. Trouxeram os imigrantes para essa nova etapa da industrialização. E com essa nova etapa, ou com o passar dos anos, a população viu que o campo já não era interessante e se deslocou dos grandes centros, das grandes propriedades rurais para os grandes centros urbanos, e inchou. As pessoas que saíram do campo, eles não vieram para os melhores lugares. Eles foram se instalando na periferia. Aí surgem os barracos de tauba, né? As casas improvisadas em áreas de barreiras, né? As encostas assim propriamente dito, e assim por diante. Então, nesse mapa aqui, eu só analiso o quê? Crescimento da população mundial e crescimento da população do Brasil. Observe só, vou botar você para decorar isso de maneira alguma. É só para você entender como é feito esse processo. Então, a urbanização ela vem com a industrialização. Por que isso? Olha como é que você vai entender isso. Você vai entender que a indústria precisa de mão de obra. E a mão de obra são as pessoas. E elas vão à procura de emprego para quê? Para uma melhor qualidade de vida. Observe só que tem uma palavra aqui em destaque. Cidade. Pessoal, onde é que começa a cidade? Né? A cidade, ela começa geralmente em um núcleo em que houve uma aglomeração ali de pessoas, atraído por qualquer coisa. Vou dar um exemplo. A maior parte das cidades do Brasil, elas se situaram próximos de rios. Por que o rio? O rio serve para abastecimento, para lavar roupa. O rio serve para irrigação, para pesca e entre outros. Antigamente, as cidades elas surgiram nas margens dos rios. Exemplo, Barra de Guabiraba, na margem de um rio. Cortês, na margem de um rio. Para você ter essa noção, Caruaru, na margem de um rio. Gravatá, na margem de um rio. Bezerros, na margem de um rio. A maioria dos municípios do Brasil surgiram aí. Mas outras cidades cresceram por conta da industrialização. As pessoas se deslocaram com o êxodo rural, como vocês viram, para os grandes centros. E os grandes centros, eles passaram a inchar devido à industrialização. Dentre eles, qual é a área mais populosa do Brasil? Lembra lá da nossa atividade anterior? Né? A região sudeste, ali onde se concentram as principais capitais, Rio de Janeiro e São Paulo. São Paulo é a mais populosa. Depois Rio de Janeiro, terceiro, e Minas Gerais. Esses são os 3 grandes centros urbanos do país. E o que fez com que esses centros crescessem? A industrialização. Olha só, peguei um monte de coisa, já várias folhinhas passando por ali. Ô pessoal, você não vai decorar isso não, você vai analisar nessas folhinhas que eu passei 2 fatores. Êxodo rural, crescimento das cidades, urbanização com industrialização. Problemas relacionados. A urbanização no Brasil ela apresenta vários problemas. Dentre estes, o crescimento desordenado, falta de emprego, violência, tráfico de drogas, dentre estes, né, fatores violentos, falta de pavimentação, esgotos a céu aberto e entre outros. Mas eu posso pegar nesse quadro aqui para você analisar, por exemplo, população urbana por região. Qual a região mais populacional do país? Eu utilizei na minha outra prova, porque foi uma área demográfica. Para você analisar naquele mapa demográfico, que era um resumo de um monte de coisas aqui. Então, falei num monte de assuntos e está resumido nesse quadrinho aqui. Ó. A região mais populosa do Brasil, ela é a Sudeste. Aí você analisa os dados a respeito do Sudeste, né? População urbana por região. Aí você observa na sequência as questões pertinentes e olha a elevação de 1940 a 2000 e você observa que o Nordeste ele dá um pulo gigante. Tá vendo com relação a essa população. A 2010, né? Eu falei aqui 2000. Tá desatualizado? Tá, professor. A gente tá em 2020, 10 anos atrás. O próximo censo será agora, né? Em 2020, né? Era já para estar elaborado o censo com relação a isso.
Aí quando você identifica esses assuntos, é muita página, aí você já identifica êxodo rural, industrialização, que levaram as pessoas para os grandes centros urbanos e os problemas relacionados a isso. Então, está tudo isso aqui em várias folhas. A urbanização no Brasil foi desordenada. Alguns centros eles foram criados organizadamente. Olha aqui, ó. As avenidas, como eu disse a você, Brasília, o plano piloto, e as asas, aqui, ó, asa sul, asa norte. Quando você analisa que essas cidades fizeram, né, um crescimento organizado, mas o entorno dela não. Então, a partir das décadas que se seguiram com a urbanização, algumas cidades têm os centros, né, modernos, mas a industrialização levou-se, né, a busca por empregos. E nem todas as pessoas que adentravam iam para os melhores centros, eles passaram a habitar as periferias. E nas periferias passaram a surgir os problemas, dentre eles o desemprego. Porque nem todo mundo que foi para os grandes centros urbanos passaram a trabalhar. Você lembra que a gente falou em aulas anteriores, nós falamos, né, a respeito do setor de trabalho terciário? Olha, o camelô, os feirantes, por exemplo, é um exemplo de emprego informal. Essas pessoas que não conseguiram empregos nos grandes centros urbanos, eles desenvolveram outras habilidades, né? Para você ter uma noção a respeito disso, quando for a uma feira, você vai ver um monte de camelôs ali trabalhando. Isso faz parte do emprego informal. E também tem o desemprego estrutural, né? Que é aquela pessoa que foi substituída pelas máquinas. Não é verdade? Então, esses são problemas dos grandes centros urbanos. Você não vai decorar o que é isso aqui não, pessoal. Você vai entender. Por exemplo, evolução do número de municípios no Brasil. Muitos municípios cresceram ao longo dos anos. Por exemplo, Barra de Guabiraba emancipou-se de Bonito em 1958. Então já tornou-se um município. Bonito ficou com outros municípios que foram se emancipando também. Vários municípios pertenceram a Bonito. Por exemplo, Caruaru pertenceu a Bonito, para você ter uma noção, né? Muitos municípios do entorno foram pertencentes a Bonito. Porque Bonito era uma cidadezinha importante no cenário do período do Império, né? E Bonito pertenceu a quem? Pertenceu à Vitória de Santo Antão. Foi emancipado de Vitória de Santo Antão, pegou um monte de municípios do seu entorno que foram se emancipando ao longo dos anos. Porque as cidades foram crescendo, aquela vila foi crescendo. E ela se tornou independente, é assim que é feita a estrutura. Então, a metropolização e a hierarquia. Todo esse assunto que eu estou falando aqui para vocês, elas têm um resumo. Aí sim, daquela parte ali que eu passei para vocês, eu posso utilizar isso. Quais são as principais regiões metropolitanas do país? Eu posso aqui analisar com vocês esse mapa aqui. Então, eu estou resumindo tudo isso nesses dois mapas. Observe que as regiões metropolitanas são onde estão os maiores centros urbanos do país. Eu já identifico aqui, ó, tá vendo? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, tá vendo? Distrito Federal e entorno. Aí eu tenho Recife. Você viu que Recife, Fortaleza e Salvador são as três que aparecem no Nordeste. Aí depois eu já tenho Curitiba, eu já tenho Campinas, que já é uma cidade dentro de São Paulo. O ABC paulista, né, é muito grande. Aí quando eu venho analisar tudo isso que eu estou falando, é as regiões metropolitanas. Aí vem os fenômenos dentro disso. O que é que você analisa? Industrialização traz a urbanização desordenada, mas ela também traz desenvolvimento, né? A base da industrialização, você viu que foi o café, que foi uma das respostas da nossa atividade, que eu já passei o gabarito aí para vocês analisarem, né? E conferir até a sua pontuação. Por exemplo, se acertou um, aí já tem um número do valor ali na minha prova. Aí você observa aqui nesse mapa, por exemplo, na região norte, qual é o maior centro metropolitano? Região de Manaus. Na região sul, aí você já analisa aqui o entorno, né? Entre Porto Alegre e Curitiba. Você já analisa aqui o Rio de Janeiro, Vitória no Espírito Santo, a região aqui do Mato Grosso, do Distrito Federal. Então, analisando esses mapas aqui, você já tem uma noção com um gráfico aqui, não vou perguntar números, isso aqui está desatualizado. Olha só, tá vendo? 2012, mas as posições elas ainda continuam. Aí isso aqui é importante para você entender esse fenômeno das metropolizações. Por exemplo, tem uma palavra nova aqui, megalópole. O que é uma megalópole, professor? Aí sim, olha a palavra em negrito.
é um conjunto de várias regiões metropolitanas. As várias regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e de São Paulo formam um conjunto chamado uma megalópole brasileira, né? Mas nesse conjunto todo tem uma hierarquia urbana, pessoal. Se atende com tudo isso uma hierarquia urbana, né? A grande metrópole nacional, existe metrópole nacional, existe metrópole mundial, por exemplo, São Paulo é metrópole mundial, uma das maiores cidades do mundo. Vamos supor que Recife seja uma metrópole nacional. Entendeu isso? Resumindo todo esse assunto, você vai ver aqui, ó, tá vendo? Metrópoles nacionais, metrópoles regionais. Aí, analisando esses fatores aqui, você já identifica, né, o número de habitantes, né, relacionados a isso aqui. Por exemplo, o grande centro urbano do Brasil, lembra que eu falei naquela nossa prova da região sudeste? Está relacionado a Rio de Janeiro e São Paulo, né? Então, essas metrópoles, elas são mundiais. E também algumas metrópoles nacionais se destacam, né, no nosso mapa. Analisando esse fator aqui, eu vou identificar as redes urbanas. As redes urbanas, elas atendem uma hierarquia. Olha só, tudo converge para o grande centro urbano do país. 40% do PIB brasileiro, o Produto Interno Bruto, vem de São Paulo. Olha só, resumindo a hierarquia urbana. Em tudo que está ali, está aqui nesse mapa. Começa onde? Na vila, aí eu vou seguindo aqui, ó, tá vendo? A vila, aí eu tenho cidade, eu tenho centro regional, vamos supor. Vou botar aqui uma vilazinha, Caranguejo, cidade, Barra de Guabiraba. Centro regional, vou botar Caruaru, né? Aí vou botar uma metrópole regional, vou botar assim, Recife. Uma mundial, vou botar aqui São Paulo. Ah, então, isso aqui é uma hierarquia. Eu posso utilizar também de Bonito. Tem aí Nicole que é de Bonito. Aí eu vou botar assim, uma vila, vamos botar Alto Bonito, que já é uma cidade, né? Não é uma vila. Aí já vem um Bonito, Caruaru, que é carro direto para Caruaru. Depois Recife, deu para você entender isso. Quais são os problemas relacionados a isso? Problemas urbanos. Favelização. Olha só, tá vendo? Ó, poluição urbana. Essas poluições, elas são diversas, desde a poluição sonora, buzinaça, a poluição visual, muito letreira, a poluição atmosférica, a poluição do solo e subsolo. Tá vendo? Olha uma palavra, macrocefalia. O que é isso, professor? Você já analisou que nós já debatemos sobre isso? A macrocefalia urbana? É interessante esse processo para você se perguntar. Olha só, o chorume está relacionado à poluição urbana. O líquido desce dos lixões e contamina o lençol freático e o lençol aquífero. Então, olha as palavras em negrito, macrocefalia e chorume, né? Analisando esses problemas, a gente vai diferenciar aqui como é numa cidade, como é num centro rural. Aqui o ar é mais puro. A chuva que cai, ela é absorvida pelo subsolo. Nas grandes cidades, não. Você tira pelas grandes enxurradas existentes em São Paulo. Olha os fenômenos da transformação, a urbanização, a superpopulação. As manifestações por mobilidade, por transporte público, é comum nesses grandes centros urbanos. Nem todos os lugares são iguais a Curitiba, né? Para você pegar um transporte público alternativo, é um inferno. Então, são problemas relacionados aos grandes centros urbanos. Poluição, diversos tipos de poluição sonora, visual, tudo que a gente já viu isso. Lembra dessas aulas? Olha só o que segue. Energia e meio ambiente. E aí, o carro que você viu lá na imagem anterior funciona através de energia. Pode ser energia fóssil, como combustível fóssil, né? O petróleo, né? Olha só, a energia, fontes de energia. Você primeiro tem que saber quais são as fontes de energia. Quais são as matrizes energéticas do Brasil. Aí você vai ter que saber disso, né? O que é energia, tá vendo? O que é fonte de energia, o que é matriz energética, tá vendo? Quando você identificar com negrito, aí sim eu vou estudar isso aqui, porque isso aqui é fixo, o fenômeno urbano ele muda constantemente. Aí analisando os fenômenos de energia, eu não vou colocar você para decorar isso, mas vou analisar as fontes de energia que você observa. Tá vendo aqui, ó? Desde a madeira ao petróleo, né? Ao petróleo, o gás que você utiliza no seu quintal, na sua casa, a lenha que você utiliza aí no quintal para cozinhar um churrasquinho, né? Para assar uma carne, né? Para cozinhar um feijão. Deu para você entender isso? Então, cresce o gasto de energia no Brasil. A principal matriz é petróleo, gás natural, carvão mineral. Tá vendo aqui, ó?
Quando você analisa esses gráficos, você já vai ter uma identificação. E você consome energia. Desde a energia elétrica a energia fóssil, que é o combustível, né? Que é utilizado aí no botijão. Então, a energia e o meio ambiente. Desafio de como crescer. Quais são os tipos de poluentes dessas energias? Por exemplo, aqui é uma energia termoelétrica, né? Que queima carvão. Aqui é uma energia hidráulica, né? Das hidroelétricas. Como funciona uma usina hidrelétrica, né? Nesse sistema elétrico? Aí também eu perguntei a vocês e passei vídeos sobre a energia nuclear, que vocês ficaram até aí maravilhados com aqueles vídeos. Olha só, importante para a sua provinha aqui, ó. Esse mapa traz as principais bacias hidrográficas do Brasil. Eu posso utilizar ele na minha prova, por exemplo. Qual é a maior bacia hidrográfica do Brasil? Aqui, ó, para eu identificar no mapa. A Amazônia. Tem o maior rio do mundo, que é o Rio Amazonas. Para nós, qual é a maior bacia importante do Nordeste? A bacia do Rio São Francisco. Olha a do Tocantins, Araguaia. Aí sim eu vou ter que identificar no mapa essas bacias hidrográficas, né? Essas bacias hidrográficas são fontes de energia para a nossa região. Por exemplo, a energia que eu e você está utilizando agora, nós estamos utilizando, ela vem da bacia do São Francisco. Ela é importante na pesca, é importante no turismo, é importante no transporte fluvial. Analisando isso aqui, a principal bacia do país com relação à produção de energia é a bacia do Paraná. Tem uma grande concentração de hidroelétricas, né? A maior do Brasil é a maior bacia, é a do Amazonas. Mas a mais importante na produção de energia é a do Paraná, que pega os principais centros urbanos do país, as áreas mais desenvolvidas, que inclui a região sul e sudeste do país. Aí sim, nessa parte aqui eu vou identificar. Lembra quando eu passei para vocês as maiores hidrelétricas do mundo? A maior, Três Gargantas, mas a maior produtora é a de Itaipu, né? Aí você já tem a hidrelétrica do Rio Xingu, a de Belo Monte, que será a terceira maior do mundo, né? Em produção de energia ainda continua a de Itaipu, né? Nesse grande processo de industrialização, né? Que demanda a região sudeste. Fez com que o governo produzisse essa grande hidrelétrica. Observe só como é que funciona a evolução da energia térmica. Isso aqui a gente já trabalhou. Tá vendo o gasoduto vindo da Bolívia para abastecer os grandes centros urbanos industriais do país, né? Olha, sempre está em destaque a região sul e sudeste do país, né? Analisando isso aqui, você já viu como funciona a usina nuclear. As fontes de carvão do Brasil, elas estão concentradas na região norte, na região nordeste, não. O carvão mineral ele está concentrado, a maior parte das jazidas do Brasil, na região sul. Você, professor, é muito conteúdo. Não, você tem que entender como é que são essas matrizes energéticas. Aqui só fala a respeito delas. O ouro verde, o etanol, vem da cana-de-açúcar. O petróleo, do pré-sal, né, a bacia de Campos. Isso é mais texto. Analisando essas matrizes energéticas, você já vai ter uma noção de quais são elas. Desde o biodiesel, né, aos biodigestores, né, através de fezes de animais, as usinas hidrelétricas gigantes, como Itaipu. É interessante que não faça essa leitura aqui, essa decoreba toda. Por exemplo, olha uma palavra em negrito, energia eólica. Que tipo de energia é essa? Vocês já sabem desses assuntos. É só um resumo. Olha, a outra parte nossa é transporte e comunicação. Meio mundo de folha, professor, vou morrer. Não. Transportes e a globalização. É necessário que o mundo se locomova. O mundo está globalizado. Mas os meios de transporte em todos os cantos são iguais? Não. Quais são as matrizes de transporte do Brasil? A maior parte é terrestre, né? Observe que uma boa parte da frota do Brasil está sucateada. E a mobilidade do país, né, ela não é igual a muitos centros, como nos principais países do mundo, modernos, como a Holanda, né, como a Alemanha, como os Estados Unidos. A gente também não deixa tão a desejar, mas há problemas relacionados com essa mobilidade. A rede de transporte no Brasil. Você tem uma comparação Estados Unidos, Brasil e Argentina. Eu vou usar esses números. Não, isso aqui só são textos para você compreender, né? Você não utiliza isso aqui tudo. O necessário é que você analise qual é a principal matriz de transporte do Brasil, que é terra, né? Dentre essas se destaca,
né, os carros, automóveis, depois as linhas férreas, que são poucas, também existe o transporte fluvial e o transporte aéreo. Então, o transporte rodoviário é o que faz a maior linha de comunicação do país. O aéreo também é interessante. Aí, nesse contexto, você vai analisar os principais portos do Brasil, né? São os meios de exportação da produção do Brasil, assim também como os aeroportos. Olha as linhas fluviais existentes no Brasil, as hidrovias. O Brasil era para ter muita hidrovia, porque é um país de muitos rios, e muitas ferrovias, porque um trem ele substitui dezenas e centenas de caminhões, mas existe uma politicagem por trás disso que não faz com que se desenvolva. Aí sim, quais são os principais portos do Brasil? O primeiro é o de Santos, né? Depois o Porto do Espírito Santo, aí depois o Porto de Itaguaí, aí depois vem Paranaguá. Você analisando esse gráfico aqui, você já identifica os principais portos do Brasil. Olha só, circulação de informação e comunicação. O Brasil ele é importante no cenário internacional, sempre em destaque a região sudeste. Olha só, mapa do tráfego de internet no mundo. Aí sim você tem Estados Unidos e União Europeia. Olha o Brasil, só na região sudeste. Olha na Amazônia aqui, apagadozinho. Olha na Austrália, a maior parte é apagada. Olha na África, quase não tem. Então aqui eu identifico os grandes centros urbanos e modernos nesse mapa mundo. Daí dá para entender esse processo? Então, o grande centro urbano do país está na região sul e sudeste. Olha a concentração de tráfego de informação com relação à internet no mundo. União Europeia, os países ricos da Europa, Estados Unidos e Canadá. A maior parte do mundo desconectada, entre aspas, né? Que hoje o mundo se comunica. Mas os grandes centros mais modernos, olha o Japão completo, né? Tem a maior rede de comunicação. Vou dar isso para vocês decorar isso? Não. Primeiro você tem que analisar. As rodovias do país são sucateadas. Um exemplo, a Transamazônica, né? Faz tempo que estão trabalhando nela. Esse governo agora está fazendo algumas rodovias na região norte e centro-oeste do país para melhorar a mobilidade. Deu para entender esses três assuntos, né? Um liga ao outro. E lembre-se, não se desespere não, entenda o que é esse assunto para fazer a nossa atividade. Lembre-se dos mapas e dos quadrinhos com relação à posição desses estados. Tá ok?